Bom, vamos lá rapidinho. No capítulo 7, a gente vai ver que o juízo, apesar da gente ter os 4 animais, apesar de Daniel ele ficar ali perturbado com a visão do 4º animal, dos 10 chifres e do chifre pequeno, né, o tema central desse capítulo 7 é o juízo. Tanto que ele está no meio da visão de Daniel. Né? Daniel ele tem a visão dos 4 animais, ele tem uma visão do juízo que está ocorrendo no céu, e depois ele já tem uma visão da vinda do Filho do Homem até o Ancião de Dias, e ali o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, né, ele recebe o reino. Ou seja, aqueles 4 animais que a gente vai ver aqui, que eram impérios, que eram poderes que dominavam a terra, eles vão ser subjugados, ocorre um juízo, e nesse juízo o governo é entregue para Jesus Cristo, o Filho do Homem. Algo muito semelhante que a gente viu lá na visão de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, né, no capítulo 2. Nós temos os impérios, né, representados ali pelos metais, e no final uma grande pedra, que é o reino de Deus, que atinge a estátua, destrói ela, e aí o reino de Deus ele é estabelecido aqui. Tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente, que o foco do capítulo 7 ele é o juízo. Mas, apesar de ser o juízo, a gente sabe que os 4 animais ali é aquilo que nos chama a atenção, e principalmente o 4º animal e os seus chifres. Tá bom? Então, pagando aqui, né, o meu débito com vocês com relação ao último estudo que a gente teve, olha só. Os 4 animais, a gente vai ver... Deixa eu só puxar aqui rapidinho para a gente. A gente vai ver que pelo estudo, né, das profecias e pela interpretação bíblica, a gente vai ver que a gente teve uma ajuda, né, de Isaac Newton, e ele mesmo estudando a Bíblia, ele chegou à interpretação do que seriam esses 4 animais. E ele disse o seguinte aqui para a gente, no livro que ele escreveu, falando a respeito de profecias de Daniel e Apocalipse, Isaac Newton, ele disse o seguinte: o fundamento de todas as profecias de Daniel está na visão dessa imagem formada por 4 metais. Então ele está falando que o fundamento de todas as profecias de Daniel estão nessa estátua dos 4 metais. Ou seja, todas as visões que Daniel tem, no capítulo 7, capítulo 8 e assim por diante, são fundamentadas nesse capítulo 2, que foi o sonho de Nabucodonosor. E ali ele diz que ela representa um corpo de 4 grandes nações que deveriam reinar sucessivamente sobre o mundo, a saber, o povo da Babilônia, os persas, os gregos e os romanos. Então, Isaac Newton, estudando a Bíblia e usando a Bíblia como a sua própria intérprete e comprovando esses fatos na história, chegou a essa conclusão, tá bom? E aí depois ele diz o seguinte: na visão seguinte, a das 4 bestas, repete-se a profecia dos 4 impérios, com várias adições, tais como as 2 asas do leão, as 3 costelas na boca do urso, as 4 asas, as 4 cabeças do leopardo e os 11 chifres da 4ª besta, e o Filho do Homem, que vinha com as nuvens do céu e que chegou até o ancião de muitos dias sentado em julgamento. Então, o que ele diz para a gente? Que os 4 animais aqui do capítulo 7 são os mesmos impérios do capítulo 2. Só que agora a gente tem alguns elementos a mais na descrição deles. Né? A própria Bíblia vai dizer o seguinte, olha só, lá no Daniel capítulo 2, no verso 38 a 40, quando o Nabucodonosor tem o sonho, Daniel diz o seguinte: tu és a cabeça de ouro. E quem que era a cabeça de ouro? Nabucodonosor, Babilônia, certo? E depois ele diz: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, por isso que ele era de prata, o reino dos Medo-Persas. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Esse 4º reino, esse terceiro reino, o reino de bronze, a gente, acompanhando a linha histórica, é a Grécia. E olha que detalhe interessante que ele fala aqui. Ele diz que esse terceiro reino ele vai dominar sobre toda a terra. Quando a gente vê a influência grega na cultura e na sociedade, ela influenciou todo mundo, não é isso? E o 4º reino será forte como ferro, que a gente chegou à conclusão de que era Roma. Né? No capítulo 7, no verso 17, o próprio anjo que está dando a explicação ali para Daniel, ele vai dizer o seguinte: ó, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então ele já deixa claro que esses 4 animais, essas 4 bestas, na verdade elas são 4 reinos, né? Seguindo a interpretação lá que o nosso amigo Isaac Newton passou para a gente. Então, se a gente colocar em paralelo essas informações, né, a gente colocar as bestas e o sonho de Nabucodonosor da estátua, olha que interessante vai ficar. A cabeça de ouro, Babilônia. A parte de prata, os Medo-Persas, representados pelo urso. A parte de bronze seria o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representado pela Grécia.
e as pernas de ferro seriam representados por aquele animal terrível e espantoso, que Daniel não conseguiu nem falar com o que ele se assemelhava. Não é isso? Então, a gente colocando, né, eles em paralelo, a gente consegue ter essa mesma visão que Isaac Newton também teve. E aí, né, recapitulando, Babilônia, o seu domínio foi de 605 a 539, né, e a própria escritura ela representa Nabucodonosor pela dupla imagem de leão e águia. Lá em Jeremias capítulo 49, verso 19, vai falar que Babilônia é como um leão que se levanta. E no verso 22 vai se referir a ele como uma águia. A força do leão mais a velocidade da águia o torna quase invencível. E Babilônia era o melhor dos reinos, porque ele era o reino de ouro, tá certo? O animal ele tem as suas asas arrancadas, é levantado da terra, colocado em pé e recebe coração e mente de homem, que é uma alusão à experiência de conversão de Nabucodonosor no capítulo 4. Você vai se lembrar que ele agiu durante 7 anos como um animal, né? E depois, então, ele levanta os seus olhos para o céu, e aí ele reconhece que existe um Deus, o Deus Altíssimo. Então, até na descrição do leão, né, que é arrancado as asas, ele é colocado de pé, e é dado a ele um coração de homem, uma mente de homem, faz uma menção aí à conversão de Nabucodonosor. E aí um ponto interessante aqui que chama a atenção para a gente, né, que no portão de Shitar, que era o portão ali de Babilônia, você tinha vários animais desenhados ali nesse portão, e um dos animais que estavam ali desenhados era um leão com asas, tá bom? Então aí tem mais um fato curioso para a gente, identificando Babilônia como o leão que possuía as asas. Depois, aqui rapidamente a gente tem a extensão do Império Babilônico, tá? Então a gente percebe que eles dominaram ali realmente desde o Golfo Pérsico até o Egito, né, até metade da Turquia ali, toda aquela região ali da Palestina foi dominada pelo Império Babilônico. Na sequência a gente tem o urso, que é o Império Medo-Persa. E aí tem alguns pontos importantes aqui. O urso ele é caracterizado pela sua crueldade. Uma espécie muito grande deste animal foi encontrado na Média, inclusive. E o exército persa também ele era caracterizado pela sua agressividade e falta de disciplina. Depois do leão, o urso era o animal mais temido no Antigo Oriente. A gente vai ver na história de Davi que ele mata os dois, né? O leão e o urso também. O urso aparece na visão com um lado maior do que o outro. É uma descrição do urso que ele tem um lado maior do que o outro, que representa o desequilíbrio entre os medos e persas. O Império Medo ele era mais forte, mas em determinado momento, Ciro, que representava a Pérsia, ele cresce e ele subjuga o Império Medo, tanto que depois vai ser conhecido apenas como Império Persa. Tá bom? E por último fala, o urso aparece com 3 costelas em sua boca, que seria uma representação dos reinos de Babilônia, Egito e Lídia, que Ciro precisou derrotar para que consolidasse, então, a supremacia do Império Persa. Então, Ciro ele teve que conquistar esses 2 reinos para que ele pudesse governar durante, sobre todo o Oriente ali. E aí, quando a gente vê a extensão do reino persa, ele pega tudo aquilo que era Babilônia, que Babilônia já tinha conquistado, mas ele conquista também toda a parte ali da Lídia, que era a Turquia, e a parte asiática também, onde está ali o Irã, próximo da Índia também, que já era a representação do Império Medo-Persa, também compôs esse império magnífico aí em toda a sua extensão. Depois, o quarto animal que nós vimos representa a Grécia, e aí tem uns fatos curiosos também a respeito dele. A ferocidade e a rapidez do leopardo representam o Império Grego, que foi estabelecido por Alexandre o Grande, e a velocidade com que este conquistou as nações. Então, o leopardo ele é caracterizado pela sua rapidez, e a ascensão do Império Grego-Macedônico ela foi muito grande. O leopardo, apesar de menor, ele não teme atacar um leão ou urso. E aí, na história, a gente vê que Alexandre, com 30 mil homens, ele atacou e derrotou o Dario, que tinha 600 mil homens. Tá certo? Aí entra um pouco aquela questão. O Império Persa, apesar de ser muito agressivo, ele era indisciplinado. Por outro lado, o exército grego ele era muito disciplinado e Alexandre ele era um general muito hábil. Então, mesmo com um número menor de soldados ali, ele conseguiu derrotar o exército persa e conquistar o Império Persa. O leopardo com 4 cabeças representa a divisão do império após a morte de Alexandre entre seus 4 generais, que são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Quando o Império Persa, o Império Grego, ele é dividido, no auge da sua conquista, Alexandre morre. Ele morre, acho que em Babilônia ali, depois de uma excursão que ele teve pela Índia, ele volta e acaba morrendo em Babilônia. E ali o seu império ele é fragmentado em 4 divisões. Os seus 4 generais, eles passam então a dominar certas áreas do império.
Este animal foi concedido, a este animal foi concedido o domínio. A gente viu lá no capítulo 2 de Daniel que fala que, né, ele influenciou todo mundo. E no verso 7, no capítulo 7, no verso 6, diz que para este animal em específico foi lhe dado o domínio. O que significa que é um domínio muito maior do que a conquista geográfica. Ele envolve também um domínio cultural. E quando a gente olha para o Império Grego, né, a influência que ele exerceu no Império Romano e até os dias de hoje na nossa sociedade, ele é muito grande, né? Então a gente percebe que esse quarto animal representa a Grécia. E aí quando a gente olha aqui para a extensão do Império Grego, a gente vê que ele ainda é maior do que o Império Persa, né? A gente tem ali as regiões do Mediterrâneo, da Grécia, eles são anexados, e o Império ele se estende pela Ásia, quase ali em fronteira com a Índia. Então, o Império Grego ele foi tremendo na sua extensão. E após a morte de Alexandre, olha só como é que ficou esse império. Ele ficou exatamente dividido em 4. E aqui é um ponto interessante para a gente. Ó. Na parte laranja que a gente tem ali, da parte do Oriente, ficou sob o controle de Lisímaco, que era um dos generais de Alexandre. A parte verde, ela ficou sob o domínio de Antígono, que também era um dos generais de Alexandre, e a intenção dele era manter o Império Grego-Macedônico como um só. Só que o que aconteceu? Os outros 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, fizeram guerra contra ele. E aí, derrotando ele, que é essa parte verde aqui da área que ele havia, né, governado, eles dividiram entre eles. No final, ficaram só realmente os 4 impérios. Então, aqui a parte laranja de Lisímaco, depois a parte roxa de Ptolomeu, depois a gente tem aqui essa parte laranja um pouquinho mais escura, que é, de Lisímaco, essa parte maior aqui do Oriente era de Seleuco, e aí a gente vai ter essa parte amarela aqui, que foi a parte de Cassandro. Então, esses 4 generais de Alexandre, eles derrotam o Antígono, que queria manter o império na sua totalidade, eles dividem as suas terras e fazem 4 reinos separados, confirmando, né, o que a profecia diz ali a respeito do leopardo com 4 cabeças. E por fim, aí a gente entra na parte de Roma, tá certo? Então, Roma, que teve o seu império de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, ele é representado ali no sonho de Nabucodonosor pelas pernas de ferro e na visão do capítulo 7 como esse animal terrível e espantoso que Daniel não conseguia identificar. E aí a gente tem alguns elementos também a respeito de Roma que diz o seguinte: os dentes de ferro que evocam as poderosas pernas de ferro da imagem de Daniel 2 representam a natureza destrutiva desse reino. O ferro aparece em conexão nas 2 imagens, apontando ser o mesmo poder nas 2 visões. E aí a gente tem os textos, tanto de Daniel capítulo 2, verso 40, quanto de Daniel capítulo 7, verso 7. Eles dizem quase a mesma coisa, olha só. E o 4º reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E no capítulo 7 diz o seguinte: o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Percebe que é a mesma, quer dizer, é o mesmo significado dos 2 versos? Representando, assim, é a mesma entidade. O 4º animal é tão terrível e diferente dos demais que o profeta não encontra nenhuma imagem para referenciá-lo. E lá no verso 23, quando o anjo explica também para Daniel o que seria esse 4º animal, ele diz o seguinte: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Ou seja, esse devorará toda a terra, ou seja, ele vai conquistar toda a terra, ele vai passar por cima de tudo. E aí a gente tem uma citação aqui de uns fragmentos coletados aqui por Constantino. Ele diz o seguinte, ó: quando tornaram-se senhores de todo o mundo, eles se fortaleceram e se firmaram em seus domínios. Agiam com severidade, derrubando vilas e cidades para espalhar terror em meio aos seus inimigos. Assim destruíram completamente Corinto em Acaia, Cartago na África, Numantia na Espanha e reviravam o reino de Macedônia nas ruínas de Perseus, tornando-se o terror de muitos. Percebe que até mesmo essa fonte secular, né, quando ela vai expressar a respeito de Roma, né, ela está em harmonia com o que o texto bíblico também está nos revelando. Então, aqui a gente fez a recapitulação rápida dos 4 grandes impérios, os 4 animais, a princípio, que a gente viu.
Aqui a gente tem a extensão do Império Romano, né? E aí, se o Império Grego ele já era enorme, olha só a extensão desse Império Romano. E o ponto interessante que a gente vai ver aqui, deixa eu só avançar, exatamente, que quando a gente faz aquela comparação entre a estátua e os animais, fica uma parte que está faltando, né? Porque cada animal vai representar ali um elemento da estátua. Mas a estátua ela tinha uma última parte, que era os pés, em parte ferro e em parte barro. Só que quanto a isso, a gente não tem um quinto animal que vai explicar que ele corresponde aos pés da estátua, tá certo? Então é isso que a gente vai entender aqui. Que parte, então, ou qual animal representaria os pés da estátua? Se a gente for seguir uma ordem cronológica, tem que estar no quarto animal, que representa Roma, certo? E se a gente observar uma coisa interessante, olha só. Os pés da estátua eles são compostos de ferro e barro, o que significa que o Império Romano, representado pelo ferro, ele teria uma extensão ou uma continuidade mesmo nessa fase dividida. Né? O ferro ele continua na última fase ainda, ele está misturado com barro, mas ele tem ainda uma extensão. Essa nova fase de Roma, ou essa continuidade, ela também é identificada no quarto animal. Porque se a gente observa, Daniel fala que esse animal ele é espantoso, ele é terrível, mas esse animal ele tem 10 chifres. E depois ele vai dizer que desses 10 chifres, 3 são arrancados e um surge menor e se torna grande. Tá certo? Então, essa divisão que a gente vê na estátua, que seria os pés em parte ferro, em parte barro, elas vão ser representados por esses chifres do quarto animal. Ou seja, o quarto animal, os chifres e o chifre pequeno são uma coisa só que em fases diferentes. E é exatamente isso que a gente vai confirmar no texto bíblico, tá bom? Então, agora que a gente já fez essa recapitulação, eu queria abrir espaço aqui para vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma dúvida com relação ao que a gente viu até aqui, que vocês queiram colocar, tá bom? Se não, eu vou entrar aí na parte que é inédita para a gente, que vai falar a respeito do quarto animal, os 10 chifres e o chifre maior. Boa tarde, Fabão.